Boa noite a todos e a todas, e os que aqui estão presentes e os que nos assistem, né, pela nossa plataforma no Facebook e na Rádio Atividade FM 87.9. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Clara Dantas dos Reis, Salustiana Maria da Silva, Juraci de Carvalho, Daniel Leite, Eduardo Ferreira de Jesus, Cacilda Maria Silva, Lourenço Brito dos Santos, Jovina Dantas, Firmino Soares, Germano Soares, Maria da Paz Soares, Giovanni Soares, Rafael Reis Cardoso. E pela passagem de aniversário de Thaís Gama. Ao celebrarmos nossa vida, coloquemo-nos diante do Senhor como quem está disposto a receber os seus ensinamentos e a praticá-los. De pé, vamos acolher os nossos celebrantes cantando. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa e com meus irmãos celebrar. Bendito o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos assistem por meio das redes sociais, mas você também que nos escuta por meio da Rádio Atividade FM, esta noite nós temos a alegria de estar celebrando essa missa, o querido Padre Antônio Gomes, futuro pároco da paróquia de Paripiranga, ainda há alguns dias como reitor do Seminário Maior Domar Zaneta. Você que nos escuta pela rádio, mas principalmente nós que estamos aqui na igreja, vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Para celebrarmos menos indignamente os mistérios do Senhor, nos coloquemos diante do Pai, confiando em sua infinita misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hoje a igreja celebra a memória de São Brás, um bispo armeno que foi martirizado no século III do cristianismo. Deu sua vida por amor aos irmãos, por amor ao Evangelho. Não negou sua fé. Vamos nessa oração de coleta pedir a Deus também que nos dê a graça de, diante das perseguições, diante dos sofrimentos, das dificuldades da vida, não negarmos também o maior dom que Ele nos deu, que foi o dom da fé. Oremos. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo,
confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus que nos será proclamada. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue da vossa luta contra o pecado, e já esquecestes da palavra de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar por causa da dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Aceitai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Deus. O amor do Senhor, por quem o sei, é para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque sabe que de barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre, para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações, até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente a sua aliança. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro,
filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que me escutam por meio da Rádio Atividade FM, que me assistem por meio das redes sociais, e principalmente vocês, meus queridos e minhas queridas, que se encontram nesta Igreja Matriz de Santo Antônio, nesta quarta-feira, em torno do altar da vida e da mesa da palavra. Eu gostaria que, de forma apareceu, Neidinha? De forma breve, dirigir a vocês algumas palavrinhas para levarem para casa, como de costume, na missa da quarta, que é uma missa um pouco mais breve do que a missa do domingo. A primeira palavra é amor. Qual é a palavra? Mais uma vez, outra vez, mais outra vez. Amor. O que é amar alguém? Nesse tempo de amores tão estranhos, o que é amar uma pessoa? O que é? O que é esse sentimento inquietador que por vezes nos rouba o sono, nos tira do chão, nos arranca o sossego, nos tira da tranquilidade da vida e nos joga, parece que no mar revolto? O que é amor? O que é amar alguém? A música hoje, antigamente não, era uma coisa diferente. Quando se queria falar de amor cantando, se dizia: nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Olha que coisa bonita, né? Ou eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, né? Se contar essas coisas assim, era muita poesia, né? Era coisa bonita mesmo. Nem se eu contasse o oceano com conta-gota, chegaria do jeito de dizer como eu digo que te amo, é assim. Nem contando o oceano seria possível dizer o quanto eu amo você. Olha, as músicas diziam isso. Mas agora nós temos uma geração que é a geração diferente. Quando o homem quer dizer numa música até que ama a mulher, veja como o nosso amor é fugaz. Edilene, desça desse polidense, porque eu lhe amo, desça daí. É um amor prostituído. Ou volta Rita, volta desgramada, eu lhe perdoo a facada. Olhe, então em um mundo desse é difícil falar de amor, porque o amor é tão permissivo que ele chega a ser um amor doentio. E aqui ele deixa de ser amor e se torna uma doença. Amor, minha gente, é antes de tudo a capacidade de parar a própria vida para viver um pouco a vida do outro. É isso que é amar. O que é que um pai faz quando tem um filho? Para a própria vida para começar a viver a vida do filho. O que é que uma mãe faz quando tem um filho ou uma filha? Para a própria vida para viver a vida daquele serzinho que ela acaba de dar à luz. Amor é ter a capacidade de se pôr ao alcance do outro para lhe ajudar no percurso necessário, na estrada da sua
própria felicidade. O salmista de hoje diz que o amor do Senhor Deus pelos que o temem é de sempre e perdura para sempre. Deus é o modelo do amante, porque quando a gente se perde, Ele nunca nos deixa no sentido da solidão do estar perdido. Deus é um modelo de como se deve amar. Mesmo quando não merecemos, Ele não nos negligencia no seu amor de Pai, mas pelo contrário, Ele cuida de cada um de nós, independente da estrada que nossos pés caminharam. Ele não tem medo de fazer o mesmo percurso para poder nos alcançar. Então, para você que quer ser discípulo de Jesus e que sente dificuldade de amar, peça a Deus a conversão, porque triste daquele que não ama, porque quem não ama não é capaz de dar a vida. Hoje, celebrando São Brás, nós estamos celebrando um homem que foi capaz de provar o seu amor dando a sua própria vida. Eu me lembro, Padre Antônio, que uma vez, lendo a história de São Brás, eu me assustei da maneira que esse homem foi morto. Antes de matarem ele, imaginem vocês, uma ferramenta arcaica. Havia uns pentes que se tirava a lã das ovelhas. Tiraram toda a pele dele com esses pentes. Pensem o que é isso. A dor e o sofrimento que esse homem não passou, e ele só precisava de uma coisa: dizer que renunciava à sua fé. Mas não. Ele descobriu que não existe amor sem sofrer. Que o risco de amar alguém é também o risco de sofrer pelaquela pessoa. E ele amou alguém que corresponde o amor de uma forma tão plena que vale a pena até perder a vida por esse amado. Porque quem se perde por ele não morre. Imagine, esse homem morreu no século III, nós estamos falando dele hoje. Não morreu, continua vivo em tudo que expressa a verdade de um amor verdadeiro. Por isso, o amor do Senhor Deus pelos que o temem não é um amor que se acaba, Nedson, com a morte, mas é um amor que ganha até um novo vigor quando acontece conosco o nosso encontro definitivo. Porque aí nós o amamos nele. E não importa, quer estejamos vivos, quer morramos, permaneceremos na eternidade, porque amamos o que é eterno e agora fazemos parte da vida desse eterno. Qual foi a primeira palavra? Mas é o amor do polidense da Edilene? O amor de... A segunda palavra é correção. Qual é a palavra? Mais uma vez. Outra vez para a gente não esquecer. Correção. Veja bem, meu irmão, minha irmã. A primeira leitura de hoje da Carta aos Hebreus, eu já disse isso a vocês. A Carta aos Hebreus é uma grande catequese dominical. Um mistagogo, quer dizer, aquele que inicia o sujeito no mistério da fé, ele está catequizando a sua comunidade. Essa comunidade provavelmente é de origem hebraica. E eles têm muita confusão de como entender Jesus. Como entender Jesus como Filho de Deus, como entender Jesus dentro da história da salvação, como entender Jesus olhando para a sua própria história e para a história do seu povo. Então o autor sagrado da Carta aos Hebreus vai apresentar Jesus de um jeito muito bonito, como um sumo e eterno sacerdote. Essa é a primeira parte da carta. Por quê? Porque a comunidade cristã está correndo o risco de perder a sua identidade por conta de membros que querem viver à sua maneira, ao seu jeito, querendo criar uma religião que foge daquilo que foi ensinado e apresentado por Jesus. Uma comunidade judaizante. A gente estuda isso em Sagrada Escritura. Foi um dos grandes desafios dos primeiros séculos do cristianismo. Era reconhecer o que agora era próprio nosso,
a partir do encontro com Jesus. A comunidade sabia como viver a fé do jeito antigo, sem que ninguém interrompesse ou atrapalhasse. Mas Jesus, como vimos no Evangelho hoje, é alguém que divide o pensamento humano e exige de nós uma escolha: se aderimos a Ele ou se o recusamos e o rejeitamos, como vimos no Evangelho de hoje. Então, o autor sagrado da carta aos Hebreus, após uma apologética muito grande sobre a imagem de Jesus como Deus, a presença de Deus entre os homens, nós ouvimos nesses dias na liturgia: a cortina, o véu de fumaça desapareceu, Deus agora está visível aos nossos olhos. Depois dele dizer tudo isso, nós escutamos ele hoje, na leitura que ouvimos, no trecho da leitura que ouvimos, uma coisa muito bonita do porquê dessa sua catequese: que Deus, nos amando, Ele nos corrige. Não existe amor sem correção. Tem mãe que diz: ave, padre, eu amo tanto meu filho, após corrige. Porque a coisa mais feia do mundo é um menino mimado. A coisa mais horrorosa do mundo é uma criança mal educada. A coisa mais terrível do mundo é uma criança que não sabe o seu lugar. Como criança, que nem deve ser como adulto, nem como adolescente, nem como o velho da casa, mas ele deve ser tratado como a criança, aquele que está sendo formado. Vocês aqui que estão nessa igreja e que já foram crianças, sejam os que já estão com o cabelo mais branco, os que estão perdendo os cabelos como eu, ou os que estão começando a vida e saindo da fase da infância, todos nós temos algo em comum. Se nascemos em uma boa casa, sofremos correções. Minha mãe, que me assiste por meio da internet, uma vez aqui perguntando no Dia das Mães o que foi, como era, o que era o conselho que ela dizia para as mães de Canudos, ela dizia: sejam mães zelosas. Eu não fui uma mãe severa, assim dizendo ela, mas Deus a gente sabe. Eu fui uma mãe zelosa. E o que quer dizer uma mãe zelosa? Uma mãe que sabe educar. Que sabe educar. Uma mãe que sabe onde ela quer que sua família chegue e não perde o rumo nisso. E todos nós, de uma geração muito longa, sabemos como era que éramos educados antes. Quantas vezes a menina não se planejava para ir para uma festa, como a minha irmã, e arrumava a casa, fazia tudo para poder não ser reclamada naquele dia. E quando dizia: mãe, deixa eu ir para a festa, ela dizia: não. Oh, raiva que dava, não era? Não, você não vai. Pode tirar sua roupinha e se aquietar. Você não vai. Ô filho, eu vou fazer. Não, você ia. Pode se aquietar. Você ia. Não vai mais não. Você ia fazer, mas não vai fazer. Na hora, essas correções geram em nós até uma certa raiva. Quem nunca, assim, deu aquela revolta assim no pensamento e falou um pensamento que não devia ter falado, mas pensando que não tem coragem de falar em voz alta? Não é? Na hora a gente não entende a correção, mas às vezes não precisa de muito tempo para a gente ver que aquela correção foi o ato mais belo de amor que aquela pessoa tinha para dar. E com o tempo a gente vê o quanto essa correção formou em nós pessoas que por vezes sabemos o valor do sim e o valor do não, e que ambos, à sua maneira, nos educam. Deus conosco não é diferente. Ele é um Pai que sabe nos educar.
E ele corrige nos batendo, padre, como muitos pais faziam? Não. Vocês querem me ver irritado? Eu vejo uma mãe dizendo a uma criança: não faça isso não, que papai do céu castiga. Ô, bicha da cara lisa. Papai do céu não castiga não, você é que se castiga com sua sem-vergonheza. Mas Deus não castiga ninguém. Deus nos aponta o caminho. Quando não seguimos, a consequência é a infelicidade. Quem foi que nos castigou? Foi Deus ou foram nossas escolhas? Nossas escolhas. E as escolhas é que são a correção de Deus, que nasce do fruto da nossa liberdade. Então Deus nos corrige a partir de nós mesmos. Por isso uma mãe ou alguém que ama nunca pode permitir um amor permissivo. Nunca pode querer um amor ou praticar um amor onde o outro tem direito a tudo ou a fazer tudo. Isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor. Amor é conduzir o outro para o bem. Por mais que o outro não entenda, mas você o conduz para o bem, sem medo de perder. Porque não se perde o que se ama. Mas cedo ou mais tarde, o outro é que vai reconhecer o que perdeu. Por isso não tenham medo de amar de maneira exigente. E o autor sagrado da carta aos Hebreus vai dizer uma coisa muito interessante. Eu falo essas coisas a vocês, porque entre vocês tem pessoas que plantam a raiz da maldade. E é essa a minha função, corrigir. Ele está dizendo a intenção da carta. Se ele fosse meloso, o cristianismo não teria chegado até nós da forma que chegou. Chegou até nós porque Deus enviou homens como São Brás, como os que o antecederam na fé, que nenhuma radicalidade do amor a Cristo foram capazes de sacrificar tudo, até a própria vida, esse amor. Se deixaram corrigir pela via do sofrimento e permitiram que Deus tirasse tudo deles, que não os ligava ao que é fundamental: Cristo, sua palavra, que é palavra de vida. Hoje no Evangelho nós escutamos São Marcos falando das primeiras dificuldades do anúncio de Jesus. Jesus entra na sinagoga, na sua terra, em Nazaré, num dia de sábado, e começa a pregar. Mas as suas palavras incomodam até os seus parentes. Interessante que no Evangelho de Mateus a gente escuta dizer que vão chamar Jesus, a família dele, para poder amarrá-lo e levá-lo embora, porque o seu anúncio começa a colocar a própria família em risco. Os parentes de Jesus vão amarrá-lo. Olha que cena bonita. Jesus que não é compreendido nem entre os seus. Aqueles que hoje ouvimos no Evangelho, que recebem nomes dos seus irmãos. Por isso que mais na frente nós iremos ouvir ele dizendo: quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe é todo aquele, toda aquela que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu pai, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. Então Jesus, até dentro de sua família, a sua mensagem, por vezes, não é compreendida. Muito mais ainda dentro de sua comunidade. Por quê? Porque Jesus vem na complexidade do seu povo, da visão do seu povo de Deus. A visão de um Deus que castiga, Jesus agora apresenta a imagem de um Deus misericordioso. Aquela imagem de um Deus vingador, Jesus agora apresenta a imagem de um Deus que é amor, que não tem medo de tocar nas nossas feridas. Aquela imagem de um Deus que exclui, Jesus agora apresenta a imagem do Deus que acolhe a todos e que coloca até os excluídos no centro da vida da comunidade. Mas essa imagem nunca vai ser aceita por aqueles que não querem mudar de vida, por aqueles que o Evangelho acusa que quer buscar os primeiros lugares, por aqueles que têm sede e fome de viver na mentalidade desse mundo.
esses nunca entenderão quem é Jesus. Mas todo aquele que entra na via do discípulo, que segue o Mestre, como um filho que é corrigido pelo Pai, mesmo sem entender, todo aquele que não tem medo de trilhar uma estrada, por mais que não esteja enxergando, porque sabe que Cristo está na frente, esse se acha. E não se acha de qualquer jeito, se acha de um jeito tão íntimo que se torna família de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje estamos celebrando a festa de alguém que entrou na família de Deus. Entrou na família de Deus porque aceitou ser corrigido até perdendo a própria vida, mas não negou sua fé. Que Deus, neste dia de hoje, nos dê também a graça de olharmos cada acontecimento de nossa vida como sinais com o olhar que enxerga os sinais do amor de Deus, de enxergar em cada queda, que por vezes foi dolorosa e sofrida, o Deus que nos corrige a partir de nossas próprias escolhas, mas também de compreender que algo novo está caminhando em nossa história. Jesus. E essa é a última palavra, que não é uma palavra, mas é uma pessoa. Jesus. Qual é a palavra? Quando essa pessoa está em nossa vida, a gente pode até ser abandonado pelos nossos. A gente pode até ser incompreendido. A gente pode até ser excluído. E podem até tirarem as nossas vidas. Mas nós não nos perderemos, porque fazemos parte da família de Deus. E aquilo que é de Deus não se perde, não se muda e nunca morre. Hoje, há exatos 2 anos atrás, eu estava chegando na paróquia Santo Antônio de Canudos. Me lembro como se fosse hoje. No dia 2 de fevereiro eu cheguei. Nesse horário eu estava tomando posse canônica desta paróquia. No meu coração, eu dizia a Dona Dilma em uma mensagem, eu trazia uma imensa alegria, mas também algumas angústias e medos. Era a minha primeira paróquia como pároco. E eu estava passando pelo meu teste de fogo, porque eu tinha de fazer aquilo que eu sempre achei que era necessário para que uma comunidade crescesse na fé. E não sabia qual era a consequência desses atos. Mas aquele que se deixa corrigir por Deus não se perde. Me lembro como se fosse hoje. Há 2 anos atrás eu dizia nesta igreja: não trago nenhum projeto pastoral na mala. Meu único projeto é amar essa paróquia, é amar cada pessoa que Deus coloque na minha vida, mas não de qualquer jeito, mas em um amor exigente. Ao término desses 2 anos, eu louvo e agradeço a Deus nessa Eucaristia de hoje, que está acontecendo do jeito que eu gosto, simples, sem furdunço, sem grandes anúncios e nem de forma apoteótica. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Ele foi exigente comigo ao longo de 2 anos. Me provou de todas as maneiras, da fé até na doença. E foi me livrando de tudo que não era necessário para que o meu ministério fosse melhor para mim mesmo. E louvo e agradeço a Deus, porque depois de 2 anos eu posso dizer a Ele: obrigado, Senhor. O Senhor não me deixou trilhar esse caminho sozinho. Ao longo de 2 anos, Deus mandou homens e mulheres que foram me amadurecendo na fé, me enriquecendo na vida e fazendo de mim um ser humano melhor. Por isso eu gostaria de dizer muito obrigado a cada um de vocês que permitiram que eu fizesse parte da vida de vocês. Muito obrigado pelo dom da vida de cada um de vocês. Eu tenho consciência que depois de 2 anos eu recebi muito mais do que dei.
E meu grande legado, como alguns estão falando, não foi botar pedra, sentar tijolo e nem construir casa. Eu quero sair de Canudos sendo lembrado por uma coisa: nesse banco sentou alguém que não sentava antes. Nesse microfone pegou alguém que nunca pegou. Esse é o legado de um padre. As pessoas que ficam, as caras que chegam, aqueles que ingressam no caminho do reino de Deus, aqueles que se encontram com Deus a partir dos nossos limites ou mesmo com os nossos limites. Esse é o grande legado de um padre. Não é pedra, não é reforma, não é construção, mas são as pessoas. São aqueles que tinham e são aqueles que chegam. São aqueles que nos corrigem e são corrigidos e que engrenam na verdadeira estrada do reino de Deus, e aqueles também que vão chegando e acrescentando o número dos filhos da igreja. Esse foi o grande legado. É você que me assiste por meio da internet ou você que me escuta por meio do rádio e dedica esse tempo de atenção às minhas palavras, que não são minhas, mas são primeiramente de Deus. Muito obrigado por sua vida, viu? Você que me escuta ou me assiste, ou vocês que estão aqui, muito obrigado por vocês existirem. Pode até dizerem o contrário, mas a vida de vocês é um dom precioso que enriquece a vida de qualquer padre que chegar a esse lugar. Muito obrigado. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. Em resposta às preces, todos dizem: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Compadecei, Senhor, a nossa fé. Para que a Santa Igreja nunca perca a confiança na bondade do seu pastor e guia, que deu sua vida para a nossa redenção, nós vos pedimos: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Para que todos os povos se deixem ensinar pelo Mestre, que fez de nós herdeiro de um mundo novo, nós vos pedimos: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Para que nossas comunidades estejam atentas às palavras do Senhor, a fim de que produzam frutos de justiça e de paz, nós vos pedimos: fortalecei, Senhor, a nossa fé. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Durante o cântico de ofertório, você não deve se preocupar onde depositar sua oferta. Ao término da missa, serão posicionadas as cestas para quem quiser fazer sua oferta. Na hora da comunhão, você deve permanecer de pé. Você que quer comungar ou que vai comungar, deve permanecer de pé para que a equipe passe higienizando suas mãos. Quando você receber a Eucaristia, deve se sentar para que ninguém volte ao seu lugar perguntando se você já comungou. Só deve retirar a máscara na hora da comunhão, mas assim que comungar, deve colocar novamente a máscara. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor nossa maior riqueza, que é nossa vida. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores no dia de sombra, não cuidarem o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso.
Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor. Estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nos unimos aos familiares de Clara Dantas dos Reis, Salustiana Maria da Silva. Lembramos desses nossos irmãos e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, São Brás e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador,
e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis Que o salvos. corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz prosseguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem como cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nessa trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, de doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faz vibrar em nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidado
da tua face fazem que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comem, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo de São Brás, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Então, domingo, às 18 horas, dia 7 de fevereiro, a missa de envio de Padre Jailton. Então, a gente convida a todos, todos em geral, que venham para a missa e não se preocupem que nós iremos disponibilizar cadeiras suficientes no pátio da igreja para evitar aglomerações. Então, estão todos convidados para esse momento de Padre Jailton, nosso Padre querido, que devia não ir embora. Traga os lenços. Amanhã, quinta-feira, que horas? Cadê Cris? Estava ali? Eu esqueci o horário, estou ficando velho. Amanhã nós teremos a bênção da pedra fundamental da igreja, que será construída, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, no bairro aqui da cidade, Nova Esperança. Então, conseguimos a doação de um terreno. É assim, tá vendo aí? Que horas ficou marcado, Cris? 4 horas da tarde. Então, lá com as pessoas lá de perto, nós iremos nos reunir para abençoarmos a pedra fundamental. O que é isso? A primeira pedra que vai ser sentada no terreno onde se edificará uma casa para Deus. Então, um sonho bonito. Estou saindo de Canudos, está bem encaminhado já a segunda parte. Era construir 2 igrejas ainda aqui na cidade. Uma no bairro Nova Esperança, outra no bairro do Aeroporto. No bairro Nova Esperança, Deus enviou alguém que doou-nos o terreno. E ainda doou e ainda aceitou as nossas exigências na doação. Pensa num negócio difícil. Conseguimos o terreno que vai dar a pista, que quem chegar na última entrada ali da Juscelino Kubitschek, entrando à direita, Cris? À direita, seguindo direto, vai dar de frente com a futura igreja de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição, padroeira daquele bairro lá da Nova Esperança. A segunda era uma segunda igreja aqui no bairro do Aeroporto, para dedicarmos a Santa Dulce dos Pobres. Lá, o senhor, seu
Não. Primeiro foi seu Antônio Geraldo, nos doou um terreno, um lote, 2 lotes ali, aqui nesse caminho. Mas não está bem localizado porque não chega para perto das casas. Mas ele já disse que venderá o lote, perguntou o que era que queríamos. Porque como foi dado, ele disse que pode vender o lote e com o dinheiro da venda a gente começa a construir a igreja. Por quê? Porque tivemos a graça, ainda está de palavra, mas o futuro pároco vai providenciar. O senhor Zé Didone, seu Zé Didone, nos doou um terreno ali no bairro Nova Esperança. Ficou de irmos lá escolher. Mas veio essa pandemia, piorou, foi vindo uma coisa e outra transferência e não conseguimos lá escolher o pedaço do terreno que fique próximo à rua, ali na saída da rua, para poder a igreja ficar próximo às casas. Mas é assim. São Paulo diz uma coisa bonita, a carta à comunidade de Corinto. Ele diz, uns plantam, outros regam, mas é Deus que faz crescer. Quando a gente sonha o sonho de Deus, as coisas acontecem. Pode não ser no nosso tempo, mas no tempo dele. Eu quero voltar ainda a Canudos e ver, com a graça de Deus, essas 2 igrejas construídas. Se for para ser e se for de Deus, vão acontecer. Mas não construímos essa. Mas eu vou até fazer uma ratificação em cima do que foi dito no domingo passado na construção das igrejas. A igreja é uma igreja no sítio Antônio Josino, não é isso? A pronúncia é isso? Josino? Antônio Josina, ali no caminho de Uauá. Começamos, já está no ponto da Madeira. E outra igreja no sítio do Tomás. Eu acho que ficou no papel sítio do Dinho, mas é no sítio do Tomás. Lá no sítio do Tomás, aqui no sítio do Josina, é de Nossa Senhora da Conceição, uma segunda Nossa Senhora da Conceição, que já era a devoção de lá. E no sítio do Tomás é dedicada ao Senhor São Pedro, como assim é chamado, a São Pedro, padroeiro lá daquela comunidade. Ambas as igrejas estão quase no ponto da Madeira. Então, com a graça de Deus, daqui a alguns anos, também essas 2 comunidades terão seus espaços onde nascerão novos filhos de Deus e da igreja. E esse não é o legado, as pedras. Não, essas não resistem muito tempo, não. O maior legado é cada um de vocês. Os que já estavam, com a graça de Deus, que enriquecem e sempre enriquecerão a vida da nossa comunidade, e os que foram chegando. Esse é o grande legado de um evangelizador. As pessoas. As pessoas. Você que me escuta por meio da rádio ou me vê por meio da internet. Você, junto com vocês que estão aqui nessa igreja, nessa noite de hoje, são as riquezas que Deus colocou em minha vida e em meu ministério. E no término dessa Eucaristia, eu só posso dizer: obrigado, Senhor, pelo dom de sua vida, pelo dom da vida de cada um de vocês que me assistem, que me escutam ou que celebram comigo essa Eucaristia hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Saibam que saio de Canudos, mas vou carregar, o coração é grande, vou carregar Canudos aonde quer que eu esteja. Canudos enquanto terra, não. Canudos enquanto pessoas. Cada pessoa que Deus colocou em minha vida aqui vai ter um lugar especial no meu coração e em minhas orações. Muito obrigado. E vão rezando para que o Padre Antônio esteja aqui no domingo para fazer a homilia da última missa, porque vai se o padre engasga no meio e não tem quem socorra, não é? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Brás, peço perdão pelo agafe litúrgica. São Brás é tradicionalmente o padroeiro, o protetor das gargantas, porque diz que quando ele estava sendo conduzido ao martírio, São Brás
antes de ser bispo, era médico. Quando ele ia sendo levado ao martírio, uma mãe o esperou no caminho angustiada, porque o filho estava morrendo com uma espinha atravessada na garganta. E São Brás, não tendo o que fazer, fez silêncio, orou e abençoou a garganta do jovem, da criança. E automaticamente a garganta se abriu e o menino voltou a respirar. Então, nessa epidemia, que uma das causas é garganta, vamos pedir com essa bênção de Deus, por intercessão também de São Brás, que Ele proteja e abençoe as nossas gargantas, para que ela possa ser um instrumento da glorificação de Deus. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e às redes entrego, tornei-me teu